Você que vai estar vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa igreja. Vou estar falando este domingo e domingo que vem sobre a identidade do cristão. E para isso eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Atos 11. Antes de lermos, hoje, como que você identifica um cristão? Pense nisto. Como que você identifica um cristão? Como eu identifico um verdadeiro cristão? Como eu sei que aquela pessoa é cristã? Atos capítulo 11, começando do versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem a apenas judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-os a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra como que a igreja começou. Saíram anunciando o evangelho, devido ao quê? Uma perseguição. E homens que não eram apóstolos, mas seguidores de Jesus, saíram do meio que eles estavam, do território que eles estavam por causa da perseguição, com um propósito: anunciar as boas novas de Jesus. E a igreja de Jerusalém permaneceu, sofrendo, mas permaneceu. E sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, foram atentos para aquela situação e enviaram para lá um homem cheio do Espírito Santo. E o nome dele era Barnabé. Versículo 5. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram a igreja. Olha, não tem igreja de templo, reunir a igreja, estavam reunidos em algum lugar. Estrutura de igreja é lá na frente, que você estudando a história da igreja, você vai entender, depois de Constantino. Durante o ano inteiro, então, Saulo e Silas reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então a igreja nasce debaixo de perseguição. Homens simples, trabalhadores, devido à perseguição, saíram da sua cidade. Homens que nasceram de novo, que estavam agora vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, foram obedecendo a palavra de Deus, porque o principal para eles era obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus estava para subir aos céus, lá na Galileia, reunindo discípulos e os apóstolos,
Mateus 28, ele diz, versículo 18, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da vida. Jesus sobe. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos revela a visitação poderosa do Espírito Santo sobre os apóstolos, a salvação de milhares de pessoas, a visitação do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, até então não eram chamados de cristãos, e aí veio o grande mártir Estevão, é apedrejado injustamente, aos pés de Saulo, depositavam as suas túnicas, as suas roupas, para não sujarem daquele sangue, e Paulo consentia, não só consentia, mas depois Paulo se colocou à disposição para perseguir os cristãos. Foi destacado um pequeno exército com ele, para perseguir os cristãos, indo para Damasco. Ali ele teve uma experiência com Deus, Jesus transformou, ele nasceu de novo, de perseguidor para perseguido. A história continua, a igreja sendo perseguida, mas os cristãos, até então, os discípulos de Jesus e os apóstolos, estavam cheios da palavra de Deus, e saíram em obediência à ordem de Jesus. Não vamos ficar aqui, vamos sair. Foram para Samaria. Filipe começou a pregar em Samaria. Deus começou a fazer muitos milagres. Muitas pessoas foram salvas ali. Esses homens aqui foram para um outro caminho totalmente diferente, indo para Antioquia, e ali pregaram o evangelho não somente para os judeus, mas também para os gregos que se converteram. Por quê? Porque eles estão cheios de Deus. Eles colocaram no coração, nós somos agora uma nova criação de Deus. O homem velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. E bora. O povo viveu. Continuou trabalhando? Sim. Caminhando? Sim. Mas Jesus na vida. A mão boa do Senhor, diz o versículo 21, estavam sobre eles. E muitos criam e se convertiam. Por quê? Porque eles estavam obedecendo a nova vida. A nova vida. Isso faz toda a diferença. A igreja nasce debaixo de perseguição. E durante 300 anos, na verdade, 330 anos, a igreja foi perseguida. 3 séculos sendo perseguida. 3 séculos, guarde isso. Repita comigo. Os nossos irmãos, no início da igreja, foram perseguidos durante 3 séculos, sem descansar, sem paz. Os últimos 2 imperadores foram terríveis. Décio, no ano de 249 a 305, e também Diocleciano, de 284 a 305. Esse foi o pior de todos. Porque esse liberou um decreto para destruir todas as escrituras. Todas as escrituras referente aos cristãos deveriam ser destruídas. E não somente isso, juntamente com os cristãos. Porque agora o Império Romano só vai poder adorar os deuses de Roma. Não tem mais essa liberdade de adorar outro Deus, nenhum dos povos conquistados, principalmente os cristãos. E foi assim, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos,
a vida dos cristãos dessa época. Depois que Jesus subiu aos céus, 330 anos sem paz, e o evangelho crescendo, e a palavra do Senhor sendo espalhada e anunciada, e muitos iam se convertendo, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas sem expressão, pessoas desconhecidas, como lemos agora, pregando aos gregos, e o evangelho sendo anunciado, a mão boa do Senhor, o poder do Espírito Santo, centenas, milhares se convertendo, fugindo da perseguição, para ali, para lá, acolá, eram pegos, não tinha direitos humanos, ficava na fossa, aonde eles faziam necessidade, aonde que eles comiam, quando tinha alguma coisa para comer, porque sabiam que seriam devorados nas arenas, pelas feras, degolados, tochas humanas iluminando a cidade, e assim por diante. Tem um cristão morando do lado da minha casa, nem perguntava se era cristão, já estava condenado, e o evangelho crescendo, essas pessoas foram identificadas como cristãos, seguidores de Cristo, obedientes ao mandamento de Cristo, à ordem de Cristo, os ensinamentos de Cristo. O cristão era facilmente identificado, porque a sua vida denunciava. E quando eles estavam em algum lugar estranho, que eles queriam se identificar, faziam um desenho de um peixe, mais à frente na história da igreja. E quem era cristão sabia que aquilo ali era o sinal de ser um cristão. Para os irmãos terem uma pequena perspectiva do que era ser perseguido. Eles desistiram? O evangelho chegou a nós. Isso é tremendo, irmãos. Eu fico pensando, que identificava aqueles cristãos? E quando a gente estuda a palavra de Deus, o que identificava a vida deles como cristãos? Fé, obediência, permanência e perseverança na palavra de Deus, e combatendo o bom combate da fé. Eram homens, mulheres, crianças, fé, obedientes à palavra, aos mandamentos, como Jesus ensinou: vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Perseverantes e permanentes na palavra, e todo dia sabendo que o que Jesus falou era verdade, vocês serão cordeiros no meio de lobos, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão, não vai ter paz para vocês, tribulação, mas tenha de bom ânimo, eu estou com vocês. Eu sou Emanuel, Deus com vocês. Eu sou Jeová Nissi, eu sou a bandeira de vocês. Eu sou o ágape, o amor pleno sobre vocês. Sou eu, o Deus Rafa, que te cura. Aleluia. Eu sou Jeová Nissi, Jeová Jiré, aquele que provê.
Era assim que os cristãos viviam. A palavra, dia após dia, perseguição, fome, nudez, enfermidade, e o Senhor ia com eles, a mão boa do Senhor estava sobre eles. Eles não precisavam cantar o que nós cantamos. Não existia isso. Desse caminho eu não fujo mais, eu não desvio mais. Isso não existia na mente dos nossos irmãos. Eles não perderam o ensinamento de Jesus. Em nenhum momento eles deixaram a palavra de Deus de lado. E não tinha a palavra de Deus como temos hoje. A sua grande maioria não sabia ler, e era a palavra oral. E quando alguém que sabia ler, o pouco de escritura que tinha, que não é como nós temos hoje, eles passavam horas bebendo da palavra, ao ponto de chegar de madrugada, um rapazinho dormir e cair, de uma altura provavelmente de uns 5, 6 metros, ter como morto, esperar o culto acabar. Depois Paulo foi lá, orou, e ele ressuscitou. Essa era a igreja de Jesus, no começo. Estes são os cristãos que eram reconhecidos como cristãos. Todos os apóstolos morreram sem nenhuma honra. Mártires. E a pior morte para mim dos apóstolos foi a de João, porque foi a morte da solidão. Pelo menos o imperador achava que era. Porque foi na solidão que nós temos alguns livros da Bíblia, principalmente o Apocalipse. O pastor João. Irmãos, quando nós vamos lá atrás e começamos a ver o que os nossos irmãos passaram, eu fico pensando, o que identifica o cristão hoje? Como eu reconheço um cristão hoje? Nosso irmão aqui tem um carro. Primeira linha do carro. Sapim. Carrinho valente. Para a sua época, com algumas modernidades. Tinha até reloginho. Retrô. No painel. Nosso outro irmão lá tem um carro K. É festa ou K? K. Então eu estou certo. Já moderno, um dos últimos modelos do carro. Sedã, confortável, ar condicionado inteligente, automático, piloto automático, porta-mala grande, segurança de várias formas. Mudou, não mudou? Para melhor. Mas quando eu vou lá, eu leio Ford K. E depois eu queria que a Ford mandasse o meu cachê. Ford K. Quando eu olho o K, e eu olho o K, eu leio Ford K. Quando eu olho os nossos irmãos cristãos lá em Antioquia, e quando eu olho os cristãos hoje, eu vejo cristãos? A palavra de Deus diz que, Mateus 26, pode abrir se você quiser. Nós temos os últimos dias de Jesus antes da cruz.
Jesus fez a última ceia, reuniu os apóstolos, orientou como deveria ser a ceia, reuniu ali os 12. No certo momento da ceia, o traidor sai. E Jesus então começa a falar com eles. Versículo 31. Ainda esta noite, vocês vão me abandonar. Tenta entrar na mensagem. Tenta voltar no tempo. Como se você estivesse lá na ceia, do lado de fora, vendo a cena. O traidor sai. E Jesus começa então a falar: esta noite, vocês vão me abandonar. Vocês me abandonarão. Mas eu não culpo vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois, eu vou ressuscitar, e vou encontrar com vocês na Galileia. Pedro sanguíneo, se demonstrando fiel ao Senhor em todos os momentos. Esse mesmo Pedro que viu Jesus vindo no mar: se o Senhor é Jesus, deixa eu ir contigo encontrá-lo sobre as águas. Vem, Pedro. E ele foi, e ele andou sobre as águas, até um certo momento. Depois faltou-lhe fé. Pedrão, homem valente, sanguíneo, falava além do que precisava falar às vezes. Pedrão, homem de Deus, gosto muito de Pedro, me ensina muito. Jesus continuou dizendo: assegure-lhe que ainda esta noite, na madrugada, antes do galo cantar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Estou pronto para morrer. Eu dou minha vida para o Senhor. Está aí na palavra. Jesus não discute. Jesus afirma. Jesus não tem que discutir comigo. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, Pedro falando. Aí Pedro olhando para os seus colegas apóstolos, assim: mesmo que vocês neguem, eu não nego. Tipo assim, eu sei que Jesus está preocupado com a vida dele, ele está falando coisas assim sem pensar. Eu não nego. Pedro esqueceu quem era Jesus ali, que conhecia o coração do homem. Depois da ceia, saíram cantando, louvando, um hino. Parece que todo mundo já esqueceu o que Jesus falou. E foram para o Monte das Oliveiras, o jardim de Getsêmani. Vamos orar agora, porque está chegando a hora. Pedro, João, vem comigo. Vocês fiquem aí. Vamos orar por aqui? Começaram a orar. Pedro, João, fiquem orando aqui. Eu vou ali mais à frente. Eu preciso ter uma conversa sozinho com meu pai. E Jesus começa a conversar com o pai, agonizar com a sua oração. Pai, a missão está chegando ao final. E eu sei o que me espera. Se for possível, passa de mim, Senhor. Esse corpo não aguenta. Mas seja a verdade do Senhor. A vontade do Senhor prevaleça sobre mim. Porque estou aqui para cumprir com toda a palavra do Senhor. Volta. Eles estão dormindo. Uai, Pedro. Uai do pastor Wesley Mineirão. Shalom. Vocês estão dormindo? Não pode orar 1 hora sequer?
O que é 1 hora de oração? Você é cristão, qual é o seu tempo de oração? O que é 1 hora para Jesus de oração? Olha aqui que o mestre está dizendo, vocês não podem orar 1 horinha sequer. E isso aconteceu algumas vezes até que Jesus voltou e falou assim, olha, se preparem, porque o império das trevas chegou. E já chega aquela multidão para prender Jesus. Resumida a história, que vocês sabem muito bem, todo católico conhece também muito bem, mesmo que não seja praticante, conhece a história. Jesus vai levado para os líderes religiosos numa casa de um deles. E eu fico imaginando que Jesus ali num canto, esperando o seu momento, chega João correndo atrás, conhecia algumas pessoas ali, deixaram ele entrar, ele entrou, ficou ali perto da fogueira, aí Pedro deu um toque, ô João, deixa eu entrar aí, João. Aí João conversa, aí Pedro entra, ninguém está percebendo nada, gente andando para lá, gente andando para cá, aquele tumulto, ninguém entendendo algumas coisas, outros estavam entendendo, mas a maioria estava assim, o que está acontecendo? É o Jesus, ele vai ser julgado agora, vão fazer uma avaliação, se ele blasfemou, se ele não blasfemou. Então ali na fogueira, conversando, aí Pedro, frio da madrugada, começa ali a aquecer, chega umas servas e fala assim, eu te conheço, conhece não? Você está doido, você não me conhece não. Nunca te vi na vida. Eu te conheço, você é nazareno, você andou com ele, você estava com ele. Não, está escuro, fogueira que está embaralhando tudo, uma imagem sua, você deve ser, está com 1000 pesos aí, qualquer coisa desse sentido, você não está não, sou eu não. Aí chega mais um, fala, não, você é, a sua fala não me engana. Você estava andando com Jesus, você é deles. Aí ele começa a xingar palavrão, praguejar, diz a palavra de Deus. Não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. Que hora, que voz da natureza é esta? Quando ele olha para o lado, quem está olhando para ele? Jesus. Jesus olha para ele, ele fica paralisado. Começa a passar um filme na mente dele. Como é que você chama? Pedro. Está cansado, Pedro? Cansei de madrugada inteira pescando, não consegui nada. Nós estamos exaustos aqui, tentando arrumar a rede, arrebentou, prejuízo. Pedro, puxa o barquinho mais para ali assim, e joga a rede. Não pega nada, faz o que eu estou te falando. Palavra de poder gera alguma coisa diferente. E a palavra de poder entrou no coração de Pedro. Pedro chamou mais uns, vão ali julgar. Ele está falando, e pela palavra dele eu vou julgar. Eu não acredito, mas pela palavra dele julgou, e o peixe começou a entrar na rede, puxar o barco querendo virar, e ele começou a chamar os outros zebedeus lá da família, a empresa de pesca, me ajuda aqui. Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. E ele começou a seguir Jesus. E assim vai a vida de Pedro, seguindo a Jesus. Pedro desesperado, porque a sogra dele está à beira da morte, com uma febre, ninguém sabe se é malária, o que é. E Jesus vai à casa de Pedro, e a sogra está lá doente. Jesus toca, levanta, e ela começa a servir uma comida para eles lá. É o Pedro. É o Pedro. É o Pedro de muitas experiências com Jesus, e aquilo vai passando um filme na cabeça de Pedro, até o momento que ele está sentado na ceia. Um de vocês vai me trair.
Sou eu, Jesus, Pedro. Sou eu, Jesus, João. Sou eu, Jesus, Filipe. Filipe não. Filipe? Filipe era apóstolo? Não. Filipe é evangelista. Mas estava ali Tadeu. Estava ali Judas. E cada um é aquele que mete a mão com o prato comigo. Judas, vai logo fazer o que você tem que fazer. Ninguém entendeu muita coisa, foi embora e Pedro continuou ali. E Jesus reúne e diz: hoje é o dia da minha morte. Vai começar a minha morte hoje. Vocês vão me abandonar. Que isso? Dou a minha vida pelo Senhor. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Jesus olhando para ele. E o filme passando. E a Bíblia diz que ele correu dali. Não conseguiu olhar de Jesus. Mas o olhar de Jesus não era condenatório. O olhar de Jesus para Pedro era dizendo: Pedro, eu sou Deus, que vou morrer por você. Você está me conhecendo agora, Jesus, sabe quem eu sou? Ele se sentiu tão imundo, tão podre, que a Bíblia diz que ele fugiu daquele lugar, encontrou um lugar secreto para ele, e começou a chorar amargamente. E essa amargura continuou na vida dele. Ao ponto de largar tudo, não quero mais saber disso. Não quero mais. Estava decepcionado. Não se vê Pedro perto da cruz, mas vê João que andava com Pedro. Eu não sei onde estava Pedro, mas eu creio que Pedro estava lá debaixo daquela moita, de uma pedra, olhando, talvez uns 30, 40 metros, para o mestre, e chorando ainda amargamente. Certo dia, depois de 3 dias, ele recebe uma notícia: o mestre não está no túmulo. Que isso? Não, não está no túmulo. Um jardineiro disse que ele ressuscitou. Que isso? E saiu disparadamente. João já tinha ido na frente, atropelou João. O filme volta na cabeça dele. Antes de o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele falou que eu ia abandonar. Ele falou que ele iria ressuscitar. Mas surge uma nova mensagem. Ele vai encontrar com a gente na Galileia. Eles se reuniram outra vez. E Jesus aparece na reunião deles. Paz seja convosco. Pedro mudo. Tomé, você andou falando que só iria crer se tocasse em mim? Pedro mudo. Pedro mudo. O filme rebobinando. Eu traí esse homem. Eu traí Deus, eu neguei. Não tem solução para mim. Não tem solução para mim. Não tem solução para mim. Por um motivo, Jesus vai para Emaús, os discípulos estão lá, os dias vão passando, resolvem pescar. Pedro fala: quer saber de uma coisa, vamos largar mesmo, vamos pescar, alguém quer ir pescar comigo? Estamos no final do livro de João. Quando eles estão voltando, tem uma pessoa lá, fazendo um peixe assado, cheiroso, delicioso, eu imagino. Bateu um vento contrário, veio aquele cheirão de peixe assado. É o mestre. Pegou uma roupa lá, cobriu, pulou, correu, nadou, chegou lá no mestre. Pedro, vem cá. Vamos bater um papo? Você me ama, Pedro? O senhor sabe que te amo.
Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu quero amar o Senhor como o Senhor me ama. Cuida das ovelhas. Você vai ficar velho, Pedro. Antes de ficar velho, cuida das ovelhas, porque eles vão amarrar um cinto em você e vão te levar para onde você não quer ir. Mas até lá, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu te dei autoridade, Pedro, de abrir as janelas do céu, de fechar. Falei com você, Pedro. Eu te amo. Mais uns dias, Jesus encontra com eles no monte. Toda autoridade, Pedro, por minha conta, essa não está na Bíblia. Pedro, toda autoridade, Pedro. Ide e fazer discípulos. A amargura caiu, tudo caiu, é um novo homem. O final da vida de Pedro, quando ele ia ser crucificado como um deboche, porque era o apóstolo Pedro. Não quero ser crucificado dessa forma, que eu não sou digno de ser crucificado dessa forma. Crucifique-me de cabeça para baixo, diz a história. Cristão, a identidade do cristão. Você quer saber se você tem a identidade do cristão? Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Olhe a sua vida com Deus e olhe o seu testemunho. Aí você vai saber se você tem a identidade de um cristão. Não é porque você levantou a mão na igreja, porque você foi batizado. Porque na vida de Jesus, Pedro ali do lado ouviu uma história. Pessoas que chegaram e falaram assim: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome pregamos o teu evangelho. Não conheço vocês, apartai-vos de mim, malditos para o inferno. Não fazem a minha vontade. Pedro estava ali. Mas agora Pedro se arrependeu. Pedro recebeu o perdão de Deus em Cristo Jesus. E é esse Pedro. Quando está lá no cenáculo, Jesus já havia subido. Eles estão reunidos lá em oração. Pedro, o que nós vamos fazer, Pedro? Você que é o líder, Pedro, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar. Ele diz para ficarmos aqui em Jerusalém até recebermos revestidos do poder de Deus. Nós vamos orar. E o Espírito Santo entra naquela sala com vento, como línguas de fogo, e visita cada um deles. Pedro sai dali depois de um tempo reunido no templo para prestar culto a Deus. E a multidão estava ali, ele levanta a sua voz, diz: varão, varoa, todos vocês que estão aqui, aquele Cristo que vocês crucificaram, ressuscitou e subiu aos céus e está vivo, e eu estou aqui para falar quem Ele é Deus. 10 pessoas se converteram, foi isso? Milhares se converteram. A igreja começou a crescer, ter problemas internos. Deus mandou escolher, através dos apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, e um deles era Estevão, para ser diácono, para servir a igreja. Mas esse homem foi um mártir para que a igreja acordasse e saísse pregando o evangelho para o mundo inteiro. 330 anos depois desse fato, a igreja não teve paz. Hoje eu olho como pastor, tento identificar os cristãos, graças a Deus que eu identifico cristãos. Mas vivemos um tempo que muitos abandonaram, esqueceram dos mandamentos de Jesus. Bastou um sistema permitir que um pequeno vírus se espalhasse no mundo, provocando mortes, que ficou bem clara a identidade do cristão. Qual era a identidade?
Fé, obediência, permanecer e perseverar na palavra e combater o bom combate. Para essas pessoas que estão me ouvindo hoje na internet ou qualquer outro dia, como Pedro lá na praia, o Senhor está dizendo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele está te dando a oportunidade de dizer sim. Tu sabes que eu te amo. Quero te amar mais. Eu quero ter o amor ágape no meu coração. Nada vai impedir do cristão, aqueles que foram chamados cristãos, do cristão, nada vai impedir deles continuarem com a mão boa do Senhor, pregando as boas novas e servindo aqueles que não têm Jesus, para que tenham uma experiência com Jesus. Nada, coronavírus, leis, nada vai impedir a igreja de Jesus cumprir o propósito dela na terra. Porém, você tem a identidade de um cristão? Ou ela está manchada? Então faça uma avaliação. Que Deus te abençoe. Que as pessoas vejam você cristão. E não um cristão, um pé na igreja e outro no mundão. Porque tem muito cristão com o pé na igreja que vai para o inferno. Aí o inferno está cheio de crente. Porque não é questão de ser crente, é questão de ser cristão, seguidor e obediente a Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, onde você estiver, você não pode fechar os seus olhos, reflita agora, porque é para você também. Depois do que você ouviu da palavra de Deus, da história dos nossos irmãos, a sua identidade como cristão está manchada? Você precisa confessar Jesus agora? Como Pedro, e dizer: tu sabes que eu te amo. E receber uma visitação do Espírito Santo. E a partir de hoje mudar completamente e não perder mais a identidade. Não deixar sua identidade de cristão ser manchada. Se você está aqui ainda não é um cristão, você tem princípios cristãos, você é religioso, é um passo, é um primeiro passo para ter uma experiência com Jesus. Mas se morrer vai para o inferno, porque você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, aí no seu lugar, onde você está, diga: Jesus, eu quero ser um cristão verdadeiro, perdoa o meu pecado. Eu confesso com a minha boca e creio que tu és Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, que morreu, ressuscitou e vivo está. Me batiza com o Espírito Santo e com a vida eterna agora, porque eu confesso que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Se você fez essa oração hoje, você é um cristão novo, um bebê, mas que já pode começar a falar de Jesus para as pessoas, porque o Espírito Santo habita em você agora. E agora todos nós, é a hora de raio-x espiritual. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, porque a minha identidade cristã está manchada, mas hoje estou lavando pelo sangue de Jesus, para que a minha roupa seja mais alva que a neve, e que as pessoas não precisam ver em mim um cristão, mas as minhas atitudes com o Senhor e com o próximo, possam ser identificados como um cristão, ser chamado de cristão. Lava-me, renova-me, no poder do Espírito Santo. Põe o esquecimento na minha mente de todo pecado até agora, porque a Bíblia diz, e eu tomo posse da tua palavra, do livro de Miqueias, que o Senhor perdoa e joga nas profundezas do mar e esquece do meu pecado, e faz de mim
uma pessoa renovada no poder do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como cristão, de fé, de obediência, de permanência e perseverança na palavra, de combater o bom combate todos os dias, no nome de Jesus, amém, amém? Amados, domingo que vem, eu continuo a mensagem, uma igreja doadora, ou uma igreja recebedora? Nós somos uma igreja fundada em Cristo Jesus aqui, vamos fazer 25 anos de igreja organizada, ano que vem, e nós continuamos crendo que a nossa missão de Atos 2, 42, 47 continua, somos igreja de Jesus, procurando cada dia ser um cristão melhor, comprometido com Cristo, e quando eu sou comprometido com Cristo, eu sou comprometido com o corpo de Cristo, amém? Vira para a pessoa ao seu lado e fala assim, você é importante para Deus, importante para mim, mesmo que eu te conheça até pouco, nunca te vi, mas você é importante para mim. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus, e vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas, depois aviso bem rapidinho, e a nossa oração final. Quero lembrar os irmãos, que já estabeleceu no meu coração, que setembro iremos começar, um culto às 6 horas da tarde, não vai ter esse formato, nem logístico, e também não vai ser culto doutrinário como de manhã, então, não deixe de vir culto de manhã, senão você vai ficar só naquele culto de experiências, de motivação, de evangelização, porque esse é o outro lado da igreja, de trazer amigos para ouvir a palavra de Deus, mas de crescimento espiritual é de manhã, de crescimento espiritual é na sua célula, você precisa estar envolvido na sua célula, e líder, você não pode ser líder se você não está aqui com a gente no culto, tem que estar com a gente, e não tem esse negócio de líder que tem vergonha de falar, tem que abrir a boca e falar. Viu algum cristão aqui na Bíblia que tinha vergonha? Quem capacita? O Espírito Santo de Deus. Então, mês de setembro nós vamos ter pregadores da igreja trazendo a palavra, pessoas comprometidas com Deus, trazendo louvores a Deus, e nós cremos que é uma ferramenta que Deus está colocando no nosso coração, para levar muitas almas para Jesus, e você é responsável, para convidar amigos detonados, emocionalmente, na saúde, nos relacionamentos, nós queremos esse tipo de gente ruim, está sofrendo, gente boa não precisamos não, nós queremos transformar gente que está sofrendo em gente boa, como a gente, amém? Eu trouxe aqui um amigo, de que igreja é essa? Só da igreja de Jesus Todos Santos, mas ajuda aí, deixa ele na igreja dele, para com isso, somos pescadores de pessoas que ainda não têm experiência com Jesus, não é pescar no aquário do outro não, isso é pecado, para com isso, você vai trazer seu parente, seu filho, seu tio, sua avó, seu vizinho, estou com problema, nós temos um encontro lá na igreja, domingo à noite, que eu te garanto, pela palavra de Deus, que alguma coisa vai acontecer se você for com o coração aberto para lá, não promete cura, porque você não cura ninguém, não promete que a sua depressão vai sair, porque você não é Deus, cara, mas pela palavra de Deus, tudo pode acontecer, amém? Ore por esse encontro, que nós queremos começar em setembro, em nome de Jesus. Respondendo a irmã Nuzete, ainda não tem a data certinha, vai ter, que nós estamos debaixo de oração, e logo, logo, uns de vocês aqui serão acionados pelo pastor, estou orando, se o pastor acionar vocês, você vai orar, e se Deus falar assim, estou nessa, é para agarrar mesmo, que vai vir fumbo, bomba, chumbo, o que mais? Bodocada, o que mais? Eu não sei a linguagem de hoje, fala aí, uma linguagem de hoje nova aí, de que arrebentar mesmo a pessoa, ajuda o pastor aí gente, eu não fico Instagram não aí, não, essa palavra aí não, essa palavra está fora, essa palavra é velha, quero nova, quando vem chumbo grosso, o que fala? Fala aí gente, está com vergonha,
Como é que o meu filho fala lá na universidade? Vai bombar para o lado do mal. Aí você vem para o lado do bem, que vai fazer a bomba nuclear do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos trazer os dízimos e ofertas.